Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carol Cruz e esse é o dia de lançamento do tão esperado canal Ame-se Terapias. Tão esperado por mim, que estou há tanto tempo aí pensando, planejando, fazendo 1000 planos, escrevendo vários scripts, pedindo para o chat GPT dar uma lapidadinha para ver o que eu ia vir falar para vocês. Mas daí sairia totalmente do propósito que o canal propõe. Reflexões, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autenticidade, e a gente falar, trazer informações, conhecimentos, e tudo que a gente precisa para se desenvolver, principalmente olhando para si, que é o propósito da Ame-se. A Ame-se nasceu com esse propósito de que tudo na nossa vida começa dentro. Começa da forma do como nós nos vemos, como que nós sentimos, se isso é expressado, se isso é reprimido. E por anos eu tenho estudado muito, cursos atrás de cursos, leituras atrás de leituras, daria já para fazer uma grande tese com tudo isso. E para entender que tudo está nas nossas relações. Começamos pela nossa autoestima, na forma como a gente se vê, como que a gente se desenvolveu. Ou como a gente expressa isso nas relações que nós temos hoje, seja com os nossos familiares, no nosso relacionamento afetivo íntimo, seja no nosso profissional. E, posteriormente, também o impacto que isso traz financeiramente. Então, como já passei na minha vida e também dos casos que eu atendo diariamente em consultório, por vezes é a falta do dinheiro, problemas de relacionamentos com o esposo, com os pais, com o filho, com a sogra, com o sogro, ou também, né, com a forma que se vê, que se enxerga, de se achar feia, gorda, magra, enfim. Então, de todas essas 3 áreas, tudo que eu estudei, fui atrás, trouxe para minha vida, passei por isso e realmente trago de que tudo isso faz sentido quando a gente volta para dentro, quando a gente se escuta, para de encontrar, buscar lá fora, achando que vai encontrar as respostas, mas no fundo está tudo aqui. Então não adianta pedir para o marido mudar, para o pai, para a mãe mudar, se a gente não mudar a forma como nós nos relacionamos e como que a gente foi construindo essas dinâmicas relacionais dentro de nós. E um ponto também muito importante e crucial, que é o como a gente desenvolve, como que a gente lida com as nossas emoções e com o nosso emocional perante as relações. E aí a gente desenvolve dependência emocional, e aí a gente percebe que é muito difícil a gente se posicionar, impor limites, dizer não para o outro, porque no fundo buscamos por aprovação, por aceitação, por validação, coisas que é ainda lá da nossa criança, da nossa infância, e que nós precisamos desenvolver maturidade emocional para que a gente possa estar bem com o nosso corpo físico, saúde física, emocional, mental, para que a gente possa realmente construir relacionamentos saudáveis, prósperos, com parceria mútua, com 2 indivíduos inteiros que se somam e não todo pela metade esperando que o outro preencha aquele vazio que nunca vai preencher, porque é o teu vazio e é você que é responsável por preenchê-lo. E aí, quando a gente chega nessa questão da prosperidade financeira, que a gente começa a ir para esse mundo lá fora, onde entrega-se o valor que eu tenho ao mundo
e o quanto eu também reconheço o valor que o mundo tem. E aí está, né, o dinheiro simbolizando essa energia de valor, de troca. E o quanto é importante transformar as nossas emoções para que possamos ter relações prósperas, para que possamos ter realmente prosperidade emocional nas 3 áreas da nossa vida: saúde, relacionamentos e finanças. E é com muita satisfação e muito orgulho de estar aqui, porque há muito tempo eu queria abrir a câmera, falar o que viesse, o que sentisse, e sempre eu estava tentando fazer os scripts aqui, lapidar tudo isso, e esse vai ser o estilo, o jeito de vir falar, refletir, e algo que veio muito forte. Na madrugada acordei com uma palavra na minha mente, que era de propósito. E depois eu fui refletindo, porque eu acordo e até o horário que eu vou dormir, eu sempre estou refletindo, percebendo, investigando alguma coisa do inconsciente, do emocional, do comportamental, desse sentir, e buscar as razões. E não dá mais para fugir disso, né, porque isso já está me maltratando demais, então é por isso que eu estou aqui hoje de propósito. E o de propósito, muitas vezes, ele tem essa conotação negativa. De propósito, ele fez isso daqui para me atingir. De propósito, vou fazer isso daqui para ver se ele vê e muda. E esse de propósito é sempre como algo para prejudicar, para atingir esse outro. E nessa reflexão minha de hoje sobre de propósito, o que de propósito eu faço? Seja para o outro ou seja para mim. Mas qual a escolha de propósito que eu tenho para hoje? E eu percebi que de propósito eu estou sempre tentando compreender nas entrelinhas o que aquela pessoa realmente está querendo dizer. Aquilo é tudo um cenário, uma situação, mas não é realmente o que se sente. Ah, tá se auto-sabotando? Tá procrastinando? Por quê? O que tem ali por trás? Aí eu começo a fazer umas perguntinhas. Aí a pessoa começa a pensar, começa a ir buscar, né, algumas situações vividas na infância, na sua história, na adolescência, enfim. E de propósito e sem perceber, é isso que eu faço. E por muito tempo, eu não estava vendo isso como algo que é tão natural e tão comum, e que é algo que eu faço aqui em consultório, é algo que eu faço de propósito, e a vantagem é que é um de propósito que ajuda, que contribui, e principalmente de propósito que é prazeroso fazer, é prazeroso ser assim, é satisfatório falar sobre isso, e é satisfatório quando existe essa troca. E aí, é de propósito que eu venho aqui gravar os vídeos, trazer reflexões, insights, conhecimento, a base teórica de muita coisa que eu já estudei e de que faz total sentido, do quanto precisamos transformar as nossas emoções, o quanto a gente precisa voltar para dentro, olhar, limpar muita bagunça e muitas coisas que vão ficando guardadas ao longo de uma história, mas que não fazem mais sentido, não precisa mais ser assim. Talvez lá atrás foi necessário, né, utilizar-se daqueles recursos, mas hoje você percebe que aqueles recursos lá de trás estão te colocando numa situação que te faz sofrer, que te traz dor, que tá difícil, que tá insuportável sustentar. E o objetivo é que a gente
vá largando todas essas bagagens que já não fazem mais sentido. Aprender e se utilizar de novos recursos para que a vida seja mais leve, que ela seja mais próspera. Próspera emocionalmente, no sentido de ser leve, de ser gostoso, de ser feliz, de ser prazeroso. E seja em âmbito, né, de saúde física, nos relacionamentos, no financeiro, né, para que sim, possamos poder dar a nós mesmos, né, a nossa família, conforto, bem-estar, dentro daquilo que cada um almeja. Porque muitas vezes isso pode estar bom e mesmo assim não estar satisfeita. Que foi o que aconteceu comigo e nesses últimos meses da gravação desse vídeo, chegou o ponto aqui, eu tenho tudo e não tô bem, e não tô satisfeita. E aí a gente para de perceber que não é o externo que vai trazer uma satisfação e um prazer para a vida, mas é como você se relaciona com você e como você está com você em todos os contextos da vida. E é esse o convite que eu faço para você, que se esse vídeo chegou até você, quais são as coisas que nos conectaram, e que você aceite esse convite de, mesmo estando olhando para fora, né, no sentido de estar assistindo esse vídeo, mas que seja o caminho para você olhar para dentro e se encontrar diante de tudo isso, que você se responsabilize pela tua felicidade, pela tua história, pela forma como você quer se sentir, e deixar de acreditar que o outro tem que mudar, que o outro faz você se sentir assim, ou que você precisa fazer algo para mudar, né, o cenário externo, para que aí sim você encontre esse bem-estar. Então é esse o convite. Damos por inaugurado oficialmente o canal Ame-se Terapias, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito gostosa, profunda, verdadeira, bem emotiva e gostoso de fazer, porque é de propósito que eu tô aqui, que eu venho falar sobre essas coisas, que é tudo que eu leio, que eu estudo e não tem mais lugar para guardar, e não faz mais sentido não ter com quem compartilhar. Então, de propósito, eu venho expressar, colocar isso ao mundo, e que se conecte com quem precisa do que eu tenho para proporcionar. Um grande beijo e espero vocês no nosso próximo vídeo.